Chegamos a mais um vídeo de domingo, e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse já sabe que hoje eu trago os preparativos e as projeções para essa semana. Comentaremos a respeito da agenda econômica que nos aguarda e, claro, os principais dados econômicos que tendem a implicar em volatilidade aos principais mercados e, claro, principalmente a ação de preço do Bitcoin. Comentaremos um pouquinho sobre o que aconteceu nessa última sexta-feira, a divulgação de payroll, taxa de desemprego e como esses dados podem influenciar no futuro da política monetária norte-americana. Eu vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, nesse vídeo eu peço para você que me assiste para que deixe um comentário aqui ao final e, se possível, aquele like. Como vocês sabem, estamos nesse canal reserva, se Deus quiser, é um canal temporário, e nesse momento atual que estamos fazendo esse barulho no algoritmo do YouTube, é muito importante a sua colaboração, o seu apoio. Então qualquer tipo de comentário é muito bem-vindo, a volta do canal, um elogio, um feedback, uma crítica construtiva, o que você quiser comentar é muito bem-vindo e, claro, o seu like é muito importante. Entrando com vocês agora direto ao que interessa, eu vou iniciar esse vídeo de hoje com uma breve recapitulação do que a gente viu nessa última semana, uma semana importante dentro do macro, onde vimos uma bateria de dados econômicos relacionados ao mercado de trabalho norte-americano, um dos principais pilares da economia por lá. Como a gente sabe, as medidas de políticas monetárias pelo Fed nesse momento vem se demonstrando um pouco mais cautelosas. Eles vêm adotando um certo perfil cauteloso, com medo da inflação, com medo dessas tarifas e as consequências que isso pode gerar nos preços nos Estados Unidos. Então, com isso, eles vêm adotando essa certa cautela, e a gente sabe que nesse momento a economia norte-americana demonstra uma desaceleração, demonstra, né, alguns certos alertas, mas não alertas suficientes para que o Fed venha a intervir e trazer então medidas de políticas monetárias mais afrouxadas, como, por exemplo, estímulos econômicos, isso é, corte de juros à sua economia. Então, nesse momento, eles vêm se demonstrando um pouco mais cautelosos e, a não ser que a economia peça para, talvez eles vão esperar aí um pouco mais de tempo até começar a trazer os primeiros cortes de juros. Então, nessa última semana, existia uma expectativa grande que, caso o mercado de trabalho demonstrasse uma fraqueza grande, a gente poderia ver cortes de juros acontecendo mais cedo do que o mercado espera. Nesse momento, as projeções para que o corte de juros aconteça são para somente no mês de setembro, com mais ou menos ali 50% de chance. Nas próximas duas reuniões de políticas monetárias, em junho e em julho, as probabilidades ainda são remotas, justamente porque a economia não mostra sinais claros de necessidade nesse momento. E então o Fed opta por ser mais cauteloso, por mais que Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano, esteja sofrendo pressões públicas por parte do próprio presidente Donald Trump. Nessa última semana, na última quarta-feira, vimos um importante dado da economia relacionado ao mercado de trabalho, conhecido como ADP, conhecido por lá como a prévia do payroll, o principal dado relacionado ao mercado de trabalho norte-americano, mostrando pra gente um grande alerta, né? Basicamente, a quantidade de vagas em setores privados nos Estados Unidos, demonstrando aqui um perigo à situação saudável do mercado de trabalho por lá, mostrando que foi a pior divulgação desse ADP em 2 anos, ou seja, apenas 37 mil novas vagas geradas. Então isso gerou uma certa desconfiança sobre a situação saudável do mercado de trabalho e, claro, aumentando as apostas dos investidores de que possivelmente, com o payroll seguindo nessa mesma linha, se demonstrando muito enfraquecido, o Fed finalmente poderia se mostrar um pouco mais favorável a trazer cortes de juros. Mas na verdade isso não aconteceu. A gente viu o payroll ser divulgado nessa última sexta-feira acima das expectativas, superando aquilo que o mercado esperava, e a gente viu também a taxa de desemprego não levantando qualquer tipo de alerta à economia, ficando em linha com as expectativas traçadas pelo mercado. Ou seja, para que a gente pudesse ver um aumento nas probabilidades de corte de juros, precisaríamos ver o mercado de trabalho demonstrando fraquezas, e não foi isso que aconteceu nessa última sexta-feira,
Pelo contrário, os dados surpreenderam positivamente, jogando para longe as probabilidades de corte de juros para junho ou julho nesse atual momento. Então, a situação econômica norte-americana, como a gente pode ver, traça para a gente a probabilidade maior como somente na reunião do dia 17 de setembro para corte de juros. Isso é o primeiro estímulo à sua economia, trazendo então um corte para 2025. Pelo que o mercado estipula, a gente possivelmente ainda deve ver 2 cortes nesse ano de 2025, totalizando meio ponto. E claro, a gente nesse momento vê o Trump atacando o Jerome Powell a todo momento, pedindo por 1 ponto inteiro de corte em 2025, mas dificilmente será essa política monetária a ser adotada, a não ser que a economia norte-americana necessite que isso venha acontecer, para que a gente não veja uma grande recessão, ou melhor dizendo, uma grande desaceleração da economia no segundo semestre. Outro ponto bem interessante da gente comentar, a gente acompanhou durante essa última quinta, sexta-feira, uma grande liquidação dentro do mercado cripto, estimulado, desencadeado basicamente por aquela rixa entre Donald Trump e Elon Musk. A gente viu por parte do Twitter, onde basicamente um falou daqui, o outro falou dali, um acusou um de uma coisa, outro acusou outro de outra coisa, né? O Trump basicamente querendo tirar os subsídios do governo às empresas do Elon Musk, né? A Tesla, a SpaceX, etc. O Elon Musk falando por sua conta que o Trump estaria possivelmente envolvido no caso de Epstein, e a gente já falou inclusive sobre isso durante a última live, nessa última quinta-feira. Se você perdeu essa live, a gente falou sobre bastante coisa interessante. Vamos fazer mais uma vez durante essa próxima semana uma live na quinta-feira, então já ativa as notificações aqui no canal para não perder essa próxima live, onde eu trago com o Mário diversas informações, não só sobre macro, não só sobre altcoins, mas diversas informações sobre o mercado de forma geral. Então a gente viu nessa última semana essa rixa acontecendo e o mercado cripto mostrando uma certa fraqueza devido a esse FUD, né? Devido a todo esse temor causado envolvendo os dois homens mais poderosos aí do momento. A gente está falando basicamente do homem mais rico do mundo e do presidente da potência econômica mais influente do planeta, ou seja, presidente Donald Trump do país norte-americano. E a gente continuou a ver essa treta acontecendo durante esse último sábado. O presidente Donald Trump falou que o Elon Musk vai ver sérias consequências se ele trouxer qualquer tipo de fundos ao partido, basicamente, né, oposto aí ao do Donald Trump. O Donald Trump é do republicano e ele fala que se ele começar a trazer fundos aos democratas, ele vai ver grandes consequências. Então a gente vê nesse momento algumas ameaças, o que não é nenhuma novidade, principalmente quando o assunto é Donald Trump. Mas entrando agora para essa semana, o que a gente pode esperar? Como a gente sabe, segunda-feira, reabertura dos mercados, a expectativa é que essa treta possivelmente continue e isso deve influenciar bastante na reabertura logo na segunda. Então, a depender do que esses caras falarem na segunda-feira, o mercado pode reagir. Outra coisa bem importante é que entramos em períodos de blackout nos Estados Unidos. Geralmente, quando a gente tem a reunião do FOMC, que vai acontecer no dia 18, 15 dias antes ali mais ou menos, os membros ligados ao FOMC não podem dar entrevistas, falar sobre economia e basicamente a gente vê um período aí de blackout durante esse período. Então, nesse momento, durante o mês de junho, do dia 7 ao dia 19, os membros ligados ao FOMC não poderão falar. Então, essa semana não veremos falas dos membros, o que geralmente implica em menos volatilidade aos principais mercados. Mas passando para vocês, a agenda econômica essa semana está muito reduzida. A gente tem somente quarta e quinta-feira como dias de extrema importância no quesito calendário econômico. Quarta-feira, dia de inflação, o IPC, a inflação ao consumidor, será divulgado. Na quinta-feira, o IPP, a inflação ao produtor, assim como dados já conhecidos de mercado de trabalho, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego. Então, diferente da semana passada, onde vimos dados durante toda a semana importantíssimos, falas do Jerome Powell durante essa semana, discursos importantes, JOLTS, ADP, payroll, taxa de desemprego, dentre outros dados, essa próxima semana será um pouco mais morna, será bem diferente disso e é bem provável que outros fatores tenham peso maiores aí em relação à volatilidade, até mesmo do mercado dos criptoativos. Uma coisa que é muito válida a gente comentar para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje é que, como foi falado nessa última sexta-feira, o presidente Trump divulgou que eles estão, de certa
certa forma, avançada com a China para trazer um novo negócio, ou seja, uma nova negociação nessa questão tarifária, o que pode trazer uma alta para o mercado, a depender se esse negócio for fechado durante essa semana. E assim como ele divulgou nessa última sexta-feira, possivelmente para essa semana a gente deve ver o encontro do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro norte-americano, se encontrando com o representante chinês, possivelmente para discutir essa questão desse novo deal aí tarifário entre as duas principais potências econômicas do mundo. Esse deal acontecendo e sendo divulgado pela mídia possivelmente será aí um grande catalisador para um momento de alta do mercado cripto e, claro, do mercado de renda variável durante essa próxima semana, que se inicia amanhã, segunda-feira. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa próxima terça-feira, onde eu devo trazer para vocês atualizações do mercado e, possivelmente, atualizações dessa trade envolvendo China e Estados Unidos. Fico por aqui e te encontro numa próxima.